Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica toda quinta-feira, 21 horas, através do aplicativo. Hoje, com o maior prazer, recebo o meu querido Gus, Gustavo Ehrlichman, criador e pessoa ligada ao Platts, que penso é o maior, um dos primeiros movimentos digitais judaicos de informação, de notícia da comunidade do mundo, e prazerzaço te receber aqui. Obrigado, mas do mundo não, do Brasil. Um dos, né? Pelo menos a gente tem uma comunidade potencial aqui. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite. Tenho certeza que é uma história que vai inspirar todos nós, ainda mais em momentos, como a gente falou bastante no período que a gente se conheceu recentemente, um período onde a gente, não sei se a palavra certa é quer incentivar as pessoas, mas gostaria de que todos pegassem um pouco mais de responsabilidade sobre si, de entender qual é a nossa realidade, qual é a nossa história, quais são os nossos argumentos que precisam ser colocados em busca de um debate verdadeiro em prol da vida, da justiça, enfim, democracia. Então, obrigado. Obrigado você mais uma vez. Queria, antes de puxar sobre essa tua obra tão grande, tão conhecida na nossa comunidade, perguntar um pouco da tua trajetória, porque a comunidade também é saber onde ele estudou, é filho de quem, é primo de quem, então, bairro, enfim, o que você quiser comentar com a gente aqui, tenho certeza que todo mundo está interessado. Então tá bom, nasci e cresci em Pinheiros, sou filho do Jacó e da Rosa, e estudei no Peretz por muitos anos, e também no Bialik, onde fiz grandes amigos nas duas escolas. Foi uma trajetória bem importante na minha vida, na minha formação judaica. Uhum. Legal. Tinha alguma rivalidade entre Peretz e Bialik, ou isso é coisa que a gente imaginava de estar em outro espectro? Porque eu estudei Rena e Avni. Não tinha, pelo meu entender, não. Sempre foi uma trajetória tranquila nas duas escolas, mas eu nunca vi rivalidade, nunca vi esse tipo de rixa. Talvez existia entre Rena Bom Retiro, Rena Higienópolis, né? Mas talvez, pelo menos comigo eu não percebi nada disso. Aquela coisa da juvenil, nada de verdade. Né? E curiosidade aqui, você passou por Tunuá? Alguma? Sim. Foi um período muito legal também, fui da Hazit. Passei bons anos lá. Também tenho grandes amigos até hoje, fruto da Hazit, e sempre incentivei também que minhas filhas participassem de Tunuot, foram da Shalom por bastante tempo, né, do Noam. E hoje uma está no Hebraiqueno. Legal. Meus filhos ainda estão introduzindo, 1h30 de caminhada, não é tão fácil. Mas eu acho o movimento juvenil tão ou mais importante do que escola judaica. Do pouco que eu te conheço e do muito que eu acompanho seu trabalho, você me transmite muito essa vibe de Tunuá, que é uma coisa que não se limita apenas a eu penso assim, ou a um rótulo. Eu acho que é muito mais do que isso, uma conexão em outro nível com diferentes esferas e aspectos. Sim, eu acho que é uma questão, se a gente for falar de ligação com a comunidade, acho que a escola ela proporciona muito a ligação com a comunidade, e eu acho que a Tunuá ela faz o complemento que é a ligação com Israel, sionismo, com as nossas raízes, né? E além da formação pessoal, né? De você ter independência, adquirir conhecimento, formar novos amigos, né? Então acho que a Tunuá ela é um complemento da escola judaica, e para quem não estuda em escola judaica, também não deixa de ser um complemento para toda a base sionista, conhecimento sobre Israel, independente da posição política, enfim. Eu acho até que eles atuam são educações de natureza diferentes, né? Não é educação informal, mas eu acho que eles chegam em partes diferentes da formação. Estamos falando de Tunuá especificamente, da formação do judeu, né, em relação à sociedade em que vive, seja a comunidade judaica, seja a sociedade maior, né, e o envolvimento, até a necessidade de estar envolvido, que eu acho que é uma coisa que a gente pega muito naturalmente. Mas e aí, você então passou por essas duas escolas tão tradicionais, passou também pela Hazit. Sim. Amizade, que realmente é o espírito da coisa, da gente viver numa comunidade, ou até como dizem, numa bolha, é que a gente faz amigos que são praticamente família, né? E pra vida, né? Depois na vida adulta a gente às vezes até vê eles menos, mas quando encontra
tem tanta coisa para lembrar que Exatamente. com o tempo... Exatamente. Interessante isso. Eu acho que esse é o objetivo da educação judaica, da Tnuá, né, de formar a tua base social, né, independente, como você falou, se a gente vai se ver todo dia ou não, você vai ter amigos São ou conhecidos até sólidos, onde você né? estiver. Né? Muito sólidos. Exatamente. E daí adiante, depois vem a época de faculdade. E daí veio faculdade, é? trabalho, etc. E começou também o meu trabalho com a comunicação dentro da comunidade também, que é uma atividade paralela, mas que eu faço questão de manter, porque é meu principal vínculo com o judaísmo, com Israel. Né? Foi logo depois que você saiu do colégio e foi para a facu? Você ainda estava na Tnuá? Foi em 98 que começou essa brincadeira. Eu sempre gostei muito da imprensa, sempre gostei muito da imprensa judaica, né? Eu mesmo criança chegava um jornal da comunidade, uma revista, eu gostava de ler os artigos, mesmo que eu não entendesse, eu gostava de ver as notícias, enfim, gostava. Não tem um motivo específico, com né? Curiosidade, né? Putz, eu sempre gostei disso. E em 98 eu tive a iniciativa de criar uma lista de discussão. Na época não existia a internet como a gente tem hoje, né, com banda larga, com sites inúmeros, enfim. E eu criei uma lista de discussão que funcionava por e-mail, onde a ideia era reunir judeus brasileiros em qualquer lugar do mundo e que eles pudessem contribuir conversando, enviando uma notícia, um artigo. Não importa, conteúdo 100% livre. E eu era o moderador dessa lista. E eu dei o nome para esse grupo de Plätzle. Né? Para quem não conhece, a palavra Plätzle remete ao Bom Retiro. E o Plätzle eram aquelas rodinhas de conversa que os nossos avós participavam. Na época não tinha internet, a ligação internacional era muito cara, então... Não tinha clube. Não tinha... até tinha, mas... era tipo clube, eu acho. Era o passatempo dele. Vamos se reunir no Plätzle e vamos trocar informações, vamos conversar. Né? E rolava de todo tipo de assunto nessas conversas. Né? Para quem conheceu o Bom Retiro na década de 80, 70, 80, era comum ver rodinhas de senhores conversando na rua. Esse era o Plätzle. Né? Não era um local específico, era um costume. Né, e eu queria trazer isso para o mundo virtual, uma vez que o Plätzle já não existia mais no mundo físico, porque os nossos avós morreram, e a partir daí começaram a surgir, dentro da lista de discussão, assuntos super interessantes, artigos sensacionais, notícias de Israel, notícias do mundo judaico, da onde as pessoas estavam vivendo naquele momento, e eu falei, putz, eu tenho que reunir esse material em algum lugar. E foi aí que eu tive a iniciativa de transformar o Plätzle, a lista de discussão, em um site judaico, que hoje é o Plätz.com. Né? Então, o site ele nasceu com o intuito de reunir aquele material super rico que era transmitido por e-mail, para as pessoas poderem revisitar, reler a qualquer momento. E a partir daí, é história, né? Começou a crescer, comecei a publicar notícias, artigos com colaboradores, e estamos aqui, 2025, já são mais de 25 anos de história, né? E eu tenho muito orgulho disso, assim, é como se fosse um filho para mim. E algo que você, como você falou, foi uma coisa espontânea. Totalmente espontânea, não foi nada planejado. Nada planejado. E acho que extremamente judaico, né? Tem um espírito, uma coisa meio talmúdica, eu diria até. Cada um vem, traz a sua perspectiva, o seu lado, conta uma história. E no fim das contas, o que a gente está fazendo, né? A gente está juntando conhecimento. Exato. E através desse conhecimento se conectando, fortalecendo vínculos. E acho que a maioria das pessoas com que eu conversei desde que a gente começou esse programa, e na atuação também, obviamente, sempre falam que parte do problema do antissemitismo passa pela questão de educação. E eu acho que isso é muito verdade e em diferentes esferas também. A nossa educação, a educação para fora. Enfim, se a gente não conhece a própria história, se a gente não busca se inteirar, como é que a gente vai querer que entendam lá fora? Perfeito. Ainda mais se a gente tem uma contaminação de informações propositada e provavelmente até que se atenta a esse fato lamentável. Que assim, não estou sendo niilista, mas é uma autocrítica que infelizmente é fundamental
para um povo que, dentre outros apelidos, tem o apelido de povo do livro. Aí a gente fala, que livro? Ah, mas é em hebraico? Aí começa a ficar aquela saia justa. E assim, não importa isso, eu acho. São, óbvio, níveis de conhecimento, mas para a gente, pelo menos, começar o mínimo, ele começa numa conversa, ele começa num pletz, ali numa roda, Sim. onde cada um vai falar e, de repente, o assunto que está em voga nos últimos anos é porque foi influenciado por um grande evento, judaico ou não, e a impressionante capacidade que a gente tem de conectar tudo para trocar experiências, né? Então, muito fantástico isso. Mas assim, eu imagino que quando você começou essas listas de discussão, ainda estou tentando entender como, se você fazer um e-mail tipo para todos e depois ia botando Não, as respostas. tinha um sistema. Hoje tinha um sistema. As pessoas se cadastravam, né? E os participantes mandavam a mensagem que eles quisessem para um endereço de e-mail específico e lá era automaticamente distribuído para todo mundo. E quando alguém respondia, também respondia para todo mundo, né? E a lista, tipo, a única condição era ser judeu para participar, não importa se é judeu de pai, mãe, ou só de um ou só de outro, né? Ter vínculo com a comunidade. E eu era o moderador, né? Então, como tinha gente de todos os espectros ali, políticos, religiosos, etc., eu tinha que lidar com todos os pontos de vista. E é impossível agradar todo mundo. Cara, muitas vezes eu fui criticado, você defende os de esquerda, você defende os de direita. Então, quando eu recebia crítica de ambos os lados, eu sabia que eu estava no caminho certo, porque eu não preciso agradar ninguém, né? Eu tenho que dar moderação. Eu tenho que dar a voz a todo mundo, né? Desde que, obviamente, não haja ofensa, não haja nada de errado, né? Se ele está argumentando de forma correta sobre o ponto de vista dele, não tem por que bloquear. Intelectual. Exatamente. Então, cara, eu sempre fui muito criticado, tanto por um lado quanto por outro, por permitir tais tipos de mensagem. Eu falei, ele está defendendo o ponto de vista. Então defenda o seu com educação e respeito, ao invés de criticar quem está moderando. Né? Então, tudo se constrói com argumento. E até hoje acontece isso quando eu publico algum post nas redes sociais, ou um conteúdo no site também. Né? Quando eu começo a receber crítica, é óbvio que eu revejo o que eu publiquei, se realmente tem alguma coisa que precisa ser revista, mas eu sempre levo essa história da lista de discussão na minha cabeça. Se eu estou sendo criticado por ambas as partes, é porque eu estou no caminho certo. Legal. Eu queria te perguntar duas coisas, mas me deu vontade de fazer um comentário também. Eu, perto de você, sou um bebezinho de berço ainda, em termos de internet e tal, mas quando eu fazia alguma manifestação, eu faço um ativismo muito de postagens e de debate escrito, e quando eu fazia e dava polêmica em algo que para mim não tinha, eu revia, eu acho que você sempre tem que ter esse compromisso consigo mesmo, né, de rever, mas às vezes me instigava a postar mais aprofundado ainda o tema. Tá polemizando? Vamos discutir, vamos. Que é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o questionamento como um meio de... que para mim é o melhor dos caminhos para buscar, pelo menos para mim, o que mais funcionou. Desde que não haja nenhum tipo de ofensa, né, que você não está humilhando o teu adversário. Exato. Cara, não tem problema nenhum. Argumentos Debate é isso. Não pessoais, Sim. Tem que ser o tema. Eu gosto sempre de falar, por mais extremadas que possam parecer nossas opiniões, elas sempre vão confrontar opiniões, ideias, não pessoas. As pessoas são bem-vindas e se não quiser falar sobre isso também tá tudo bem, contanto que não aponte uma arma na minha cara. Mas eu queria aí agora... já entendeu? A gente tem que, infelizmente, pôr o limite, lamentavelmente, pelo que a gente está vendo. Até. E muitas vezes eu tive que impor limite nos grupos de discussão, etc., para não descambar. Senão vira bagunça. Mas eu queria deixar isso pra gente falar daqui a pouco. Tá bom. Porque eu acho que as duas coisas que eu queria perguntar estão mais engajadas pra gente chegar no final do primeiro bloco. Uma coisa objetiva. Quantas pessoas mais ou menos teve nesse modelo ainda de lista inicial? Sem a gente se alargar muito, e aí na segunda eu quero uma... nos bons tempos, quando ainda existia a lista de discussão, eu cheguei a moderar mais de 500 pessoas. Óbvio que muitos eram ouvintes, né? Muitos não gostam de se expor. Eu sei de muita gente que acompanhava, e me mandava mensagens no privado,
para opinar, porque não quer opinar em público, né? E eu super entendo isso. Tem muita gente que está lá para acompanhar, ler notícia, artigo, etc. Não está lá para discutir, Certo. e é super compreensível isso. Né? Mas nos bons tempos de lista foram mais de 500 pessoas, e era um tempo muito grande para se dedicar àquilo, fora a quantidade de mensagens que chegava, né? Era muita mensagem. Também, hoje as listas de discussão foram substituídas pelas redes sociais, né? Então, você está num debate no Facebook, por exemplo, num grupo de Facebook, você já nota quantos comentários tem. Imagina se cada comentário fosse um e-mail. Exato. Era assim que funcionava, né? E hoje você tem quantos seguidores no Platts? Em geral, nas mídias sociais? O Platts está chegando a 90 mil seguidores, legal. Mas se a gente for somar em todas as redes sociais que a gente está presente, dá quase 200 mil seguidores. 90 mil você diz no Instagram? Só no Instagram. Sim. Né? Daí tem Facebook, Threads, Twitter, na verdade X hoje. Enfim, se a gente for somar tudo, dá quase o dobro. Muito bom, muito bom. Valeu. A gente vai fazer um pequeno intervalo, continuem conosco. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos aqui com o Gustavo hoje falando sobre judaísmo, sobre mídia digital, sobre informação judaica, algo que está muito presente, não sei se no estereótipo ou mais até do que isso, na antropologia judaica, né? A gente sempre está informado, sempre está perguntando para a avó, para o parente, não sei o que, sobre um, sobre o outro, quando vai ser, a gente quer estar por dentro das coisas. Mas eu queria voltar num tema que a gente falou no primeiro bloco, só para também não deixar dúvida aí ninguém que esteja nos assistindo, até porque, infelizmente, qualquer coisa hoje serve para construírem narrativas negativas contra aqueles que querem desumanizar, vamos resumir assim. E você falou que no começo o critério para entrar nas listas de discussão do Platts era ser judeu. E você especificou alguns exemplos, mas fiquei com dúvida. E se a pessoa... Porque ser judeu é uma questão de crença, a gente sabe a lei judaica, ela vai criterizar, é assim assado. Mas no que tange de afinidade religiosa, tem muito de autoafirmação. Então, se alguém buscava, como que você fazia essa filtragem? Podia, não podia? Enfim. Ótima pergunta. Eu sempre procurei entender quem era aquela pessoa interessada em participar de um grupo judaico, né, que fala sobre notícias de Israel, religião, costumes, né, e quando a gente fala que é um grupo para judeus, não tem relação com nenhum tipo de preconceito, é porque os assuntos ali são relativos à comunidade judaica, né, não é um assunto aberto para qualquer um, né, então tem coisas ali que só quem é judeu entende, né, Yiddishkeit, né, como a gente fala em Yiddish, né? Sim. Se a gente for tentar explicar para um não-judeu coisas que aconteciam na lista, assuntos abordados, ele ia ficar boiando, né? E seria desagradável para uma pessoa participar e não entender nada. O que é isso que vocês estão falando? Né? O objetivo não era esse, o objetivo era reunir judeus, sim, ao redor do mundo, mas sim, tivemos muitos casos de não-judeus que participaram da lista, e que, para poder participar, eu simplesmente conversava em particular, quem é você, por que você está entrando, quem te indicou, né? Porque se ele descobriu é porque alguém falou, né? Porque não era uma coisa divulgada, né? E depois de uma conversa, ou a pessoa entrava por interesse, eu falei, não, eu achava que era outra coisa, não vou entrar, né? Então, era muito esse critério de identificar por que a pessoa quer participar, né? Você frequenta algum ambiente judaico, qual é o teu interesse em judaísmo, em Israel, em saber notícias da comunidade, né? Então acho que é uma questão mais de conversar mesmo, identificar o perfil do participante e liberar ele ou não para poder participar. Sim. Acho que você está realmente preocupado até com ele, que ele não... Claro, não é um ambiente, né? De você jogar uma pessoa que não faz parte daquele círculo. Porque às vezes esse critério é aplicado também por segurança e não tem dúvida, eu tinha essa questão também. Sim. Óbvio, tinha muita gente ali. Tinha alguma informação sensível que podia ser exposta? Não, a questão de segurança para mim sempre foi prioritária, porque tinha muita gente que botava o e-mail ali para participar, pedia nome, sobrenome, qual é o seu vínculo com a comunidade,
né? Eu fazia tinha um formulário de participação, né? Então, quando aquele formulário não era preenchido, independente se a pessoa é judia ou não, eu entrava em contato para, olha, você não preencheu o formulário inteiro, eu queria mais informações para poder te liberar ou não no grupo. Né? Então, esse sempre foi o critério, né? Entender quem é a pessoa, por que ela quer participar. Acho que isso também contribui para que some mais, não sei se sinergia ou uma energia que ela se encontra mais e segue junto nesse Perfeito. sentido. E o Platts, o site, ele veio de encontro a essa necessidade também, de poder abrir para a sociedade, independente da religião, né, as notícias de Israel, as notícias da comunidade. Ali não tem nada a ser escondido, muito pelo contrário, é para ser divulgado, né? Então o site ele supriu com essa necessidade, né, de atender quem não é da comunidade judaica a acompanhar as nossas notícias. Sim, né? Acho que é uma evolução, né? Exatamente. Porque ele deu mais Exato, você quer ler, tá aberto aqui para todo mundo. Eventualmente, não sei, eu ainda não participava, mas imagino que eventualmente ainda tinha alguma coisa de discussão, talvez não no site ou nos grupos, não sei. No site tem área de comentários, né? O site tem área de comentários, quem quiser pode... Mas é interessante, porque isso também é a história da internet, né? Eu acho isso fascinante. Chega uma hora que o volume de informação e de comentários é tão grande que a moderação ela se torna quase que impraticável, né? Muitas coisas que eu acabo moderando hoje, óbvio, eu acompanho, mas muita gente denuncia, né, Augusto? Tem um comentário ali que precisa ser moderado. Os próprios usuários hoje ajudam nessa moderação de conteúdo. Sim, que é muito bom, né? Claro, também, é impossível fazer tudo sozinho. Exato, e acho que a gente nem tem essa pretensão. A pretensão sempre está, no nosso caso, eu acho, no nosso ativismo comum, ela está muito mais focada no conteúdo em si do que qualquer louros, exatamente, qualquer méritos que a gente possa cumprir. Tem muito a ver com sobrevivência mesmo, né? E, aliás, esse é um ponto que eu gostaria de puxar contigo. E aí, haters? Porque eu tô sentindo como se eu estivesse falando com um precursor da internet, não entenda isso como ofensa, eu tô te chamando de dinossauro, de velho, nem nada. Tô acostumado. Mas assim, precursor da internet, a gente tá vivendo agora coisas que você viveu 30 anos atrás, quase, 20 e poucos anos atrás. Cara, pra você ter uma ideia, quando a gente nem tinha a palavra hater, toda vez que eu moderava algum usuário, tinha um específico que eu tenho gravado na minha memória, um senhor do Rio de Janeiro, intelectual, autodenominado intelectual, nem sei se ele está vivo, enfim, que Deus o tenha, se ele não estiver mais entre nós, mas toda vez que ele era moderado, ele me chamava de Gustavo Eichmann. Olha só que sacanagem. O meu sobrenome é Erlichman, né? E ele me chamava de Eichmann. Não preciso explicar por quê. Claro. Né? Então, esse eu não preciso explicar que era um radical das listas, né? Do grupo de discussão, muita gente reclamava dele, porque ele não se comportava adequadamente, tanto no modo de falar quanto no modo de agir, e toda vez que alguém o criticava, o Eichmann me censurou. Né? Então esse é um caso de hater, por exemplo, que vira e mexe era bloqueado. Né? Ele passava por um período de moderação, 100% das mensagens dele tinham que ser moderadas, porque sempre vinha repleto de ofensas. Né? Um hater. Né? E quando a gente nem sabia o que era essa palavra. Mas ele é um exemplo de inúmeros. Né? Tem os radicais políticos de esquerda e de direita, que também gostam de detonar, xingando, ofendendo quem não concorda com eles. Que não deixa de ser um hater também, porque tá lá para provocar, tá lá para desestabilizar o oponente no debate. Né? Então, assim, hater eu sempre tive, tô acostumado. Putz, eu nem levo em consideração, eu dou risada quando aparece um hater, tanto até hoje nas redes sociais, e eu não penso duas vezes em, antes, assim, bloco na hora, assim, eu não tenho assim, eu nem perco tempo respondendo, né? Apareceu um hater no Platts, ele é bloqueado automaticamente, sem discussão nenhuma. E o contrário, aconteceu já de um hater se converter? Não no judaísmo, mas era uma pessoa que chegou lá porque tinha muito ódio, o assunto acabava chamando a atenção. A gente sabe que amor e ódio andam junto, né? O que seria o contrário seria a indiferença, e aí essa pessoa não vai chegar. Sim. Mas o cara veio pelo ódio, a curiosidade, ele até quer criticar, de repente ele vai vendo uma informação, vai quebrando falácias e não sei o quê. Eu não vou falar que ele é um hater, tá? Muito
acho que muito longe disso até. Mas ele é um árabe que seguia o Platts, o site já, chegou até a participar do grupo de discussão, porque ele, além de muito educado, ele vinha com argumentos muito sólidos, né? Eu vou chamar ele de Davi, tá? O nome dele não é Davi, obviamente, e ele me procurou, eu quero participar, eu sou árabe, eu gosto muito dos assuntos, conversei muito com ele antes de permitir a entrada dele no grupo, e ele foi uma pessoa que sempre demonstrou muita educação, respeito, ficou amigo de muita gente, né? Segue o Platts até hoje, e tenho certeza que muito do que ele acreditava a respeito de Israel mudou, né? Por quê? Porque ele entendeu como os judeus pensam, independente se o judeu está no Brasil, em Israel, em qualquer lugar do mundo, mas debatendo com os judeus, ele entendeu como a gente pensa, o que a gente acha de Israel, em termos de sociedade, política, religião, e ele viu um lado que ele não conhecia, né? Então, eu acho que isso responde muito bem essa pergunta. Não era um hater, mas era uma pessoa que, por ser árabe, pensava que nós judeus éramos de um determinado jeito e viu que a gente não era. Não generalizando, mas um pouco, por ser assim o assado, às vezes você entende que ela já vem com uma mentalidade que predomina em ambientes... E se a pessoa está predisposta a conversar e entender o outro lado, cara, tá ótimo. Pois é. E acho que quantas figuras públicas a gente não tem hoje em dia, mesmo de internet, que vem, né, de uma origem cultural árabe, onde foi educado a nos odiar e percebeu, principalmente acho que em universidades, começou a ter amigos judeus e começaram a trazer o outro lado. E falaram, pera, mas eu sempre aprendi o contrário disso. Exato. E a gente começa a perceber que tem alguém que se beneficia do ódio. Porque quem está na ponta sempre vai se dar mal, mas se alguém está propagando isso, tem um interesse muito forte, e às vezes isso acaba até se escondendo no contrário. Não vou mandar meus filhos para a faculdade para que eles não corram risco de sair da bolha, até usando esse termo de novo, e se influenciar negativamente. Tem isso muito também no judaísmo, até mesmo de uma visão crítica pós-iluminista, na emancipação. O judeu começa a ir para a faculdade e começa a deixar o judaísmo de lado. Em casa. Em casa, porque primeiro não era muito conveniente, ele queria ser, né, e aí tinham todos os estereótipos de sempre. E, cara, e pensando nisso, que é praticamente um assunto que eu penso, sei lá, quase todo dia na minha vida, só me faz assimilar ainda mais a importância do seu trabalho, e aqui até puxando uma sardinha para a TV Judaica e para todas as iniciativas de mídia, tanto judaica quanto a maior ou de outros nichos, mas que tem essa preocupação de trazer a informação real, de preferência, até a ponta onde muitas vezes ela não chega, né? A gente aqui no Brasil, nossa geração principalmente, era uma geração que cresceu na frente da televisão. O que a gente recebia, não vou dizer absorvia, era o que eles queriam nos transmitir, não é verdade? Sim, eu acho que o papel da imprensa judaica, independente se é de televisão, de internet, de um modo geral, é fazer com que o judeu se mantenha próximo da sua comunidade, né? Acho que a informação, ela pode levar um judeu para um evento, por exemplo, e nesse evento ele se reaproximar da sua comunidade, independente se é religiosa ou não. Então a gente tem um papel, sim, muito importante dentro da comunidade. Sim. Várias camadas. Não só a título de informação, mas também a título de reaproximação desse judeu na comunidade. Sim, são várias camadas, né? Você comentou da revistinha. Eu me lembro das revistinhas de sempre. Eu não lembro se era o Hebreu ou nada hebraica, que você tinha negócio para desenhar, e era sempre uma coisa judaica. Sim. E em alguma fase da vida até pode ter achado brega, sempre a mesma coisa, não sei o quê, mas o quanto isso, no fim, foi moldando, né? Foi sedimentando dentro de nós. E do desenho que você fazia, você foi ficando mais velho, foi lendo outras áreas da revista, Exatamente. E foi se informando e foi conhecendo cada vez mais. E isso para todas as mídias, para os programas também, que são tão tradicionais, que olha, estão há tanto tempo. Você falou do Hebreu, o Hebreu para mim foi a minha principal fonte de inspiração. Meus pais sempre foram muito amigos dos fundadores do Hebreu. Eu sou amigo até hoje dos filhos dos fundadores do Hebreu, do criador do Hebreu. Inclusive tem um projeto chegando aí, mas eu não posso ainda falar a respeito. Mas o Hebreu, para mim, ele é 100% da minha fonte inspiradora. Assim, sempre fui fã do Hebreu, né? E com o tempo o Hebreu deixou de existir
E hoje não temos mais uma revista como era o Hebreu, que falava praticamente de tudo, né? Falava de religião, falava de política, falava de culinária judaica, falava de Yiddish, tudo numa mesma revista. Hoje a gente tem várias que meio que vão suprindo essas mas assim, nenhuma tem essa... Talvez nenhuma condensa tudo da Exatamente, mesma maneira. Né? Para mim o Hebreu foi um marco da imprensa judaica. Interessantíssimo, né? E também a gente na TV judaica não tem como não mencionar os programas de TV, o Shalom Brasil, Mosaico, claro, óbvio. O mérito do Marcel Alaba Exatamente. Shalom. Corajosos de manter por tanto tempo um programa judaico na TV, assim, a gente sabe o quanto trabalho dá, eu tô vendo aqui a quantidade de equipamento, câmeras, né, tudo isso custa, tudo isso tem pessoas por trás que não estão aparecendo aqui, mas estão se dedicando, né. Exato. E às vezes um evento da comunidade, que foi pensado até, vamos falar, não sei, um evento para 500, 1000 pessoas, mas sem uma cobertura, quantos mais vão saber? Um vai ouvir o outro falar assim, Exatamente. A gente tem isso, mas se a gente amplifica, a gente está valorizando aquilo que é tão importante e que, como você falou, para mim é o ponto mais importante, ele toca a nossa essência, né, como judeus e tal. A gente teve alguns eventos recentes aí que, para mim, nessa experiência de estar com a TV judaica, foi muito interessante. Desde o aniversário de 30 anos da Yeshiva Chabad, o Yeshiva que eu nunca estudei, tenho muita simpatia pelo movimento Chabad, minha Teshuvah passa pelo Chabad em algum momento, mas até mesmo a visita do Bennett com o pessoal do Beit Halochem, quanto isso toca, isso é independente de, eu gosto politicamente mais ou menos. Pelo contrário, isso acho que diminui também essas distâncias, Sim. Que são uma influência externa. Apesar de, né, algumas pessoas me acharem muito mais extremado para um lado, eu gosto de conversar e acho que se tiver uma pessoa em tese mais antagônica ideologicamente a mim, a conversa tende a ser mais rica e não necessariamente descambar para um debate ou para algo que seja negativo, mas quanto disso é o papel realmente do que a gente absorve, do que a gente recebe. Também lembrando da Tribuna Judaica, que também fez esse trabalho. Sim, claro. Só que, ainda faz esse trabalho. Né? Eu queria dizer, fez de tanto tempo, Sim. mas a correção foi muito oportuna. E no fim das contas, a internet arrebanhando tudo isso, porque né, você começou com a internet e de repente a internet foi recebendo um a um deles, alguns dos programas, não sei, alguns já não tem. Hoje tem espaço para todo mundo. Já não passa numa TV tradicional, passa numa TV digital, a própria TV judaica já é uma TV por streaming, é uma coisa ultramoderna e uma nova tendência também, onde você tem o que você procura. E, enfim, como isso foi um processo interessante, como a gente surfou bem, muito no seu mérito, nesse desafio que muitas vezes na autocrítica judaica também aparece como um ponto fraco, né? Que é, apesar da comunicação, a nossa defesa, como Israel explica direito ou não as coisas que faz, ou conta a sua própria história para o mundo. Enfim, nos anos que eu estava no Shiur da Vila, no Bom Retiro, a gente religiosamente fazia a celebração de Yom Ha'atzmaut, e eu digo religiosamente porque não era só um ato solene, também era um ato religioso. E eu fazia questão de ler a carta de independência, porque ela é sim solene, ela tem um aspecto vale para todo mundo, religioso, mas ela vale para todo mundo. Exatamente. E ela deixa claro qual era a nossa intenção ali no início, para hoje o pessoal, infelizmente, transformar isso num grande libelo, né, de sangue. Pois é. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para fechar esse programa especial hoje com o Gus. Voltamos mais uma vez com o programa Conexão Judaica, hoje
vivendo um verdadeiro Platts aqui, uma roda de conversa, apesar de estarmos só em dois, mas agora no intervalo virou um pequeno Platts aqui. Eu te conheço daqui, dali, de tantos anos, já recebia o e-mail. Acho bom fazer uns registros assim. Exatamente. E eu queria te perguntar assim, Gus, puxando um pouco o assunto de quando a gente se conheceu, daquele evento que teve do encontro dos influencers, de uma coisa que precisa ser fomentada mais e mais, e graças a Deus também as boas perspectivas que você me compartilhou para a gente no início, sobre os números que estão crescendo e tal. O que você pensa daqui para frente, assim, interessante, por exemplo, para o Platts? Não vou entrar em outros projetos, até anunciou um que não podia dar muito detalhe. O que você pode dizer do Platts? Perspectivas, expectativas que você tem, onde você acha que podia entrar alguma coisa? Assim, o Platts, ele surfa a onda da internet, né? Eu não planejo nada, né? Eu sigo as tendências do que está acontecendo, o que eu posso aplicar dentro das minhas possibilidades também, de tempo, verba, etc. Até porque a gente não tem pouquíssimo patrocínio, mal corro atrás, né? O que vem é orgânico mesmo. Mas eu procuro estar sempre o mais antenado possível no que diz respeito às tecnologias. Mais uma vez, desde que eu possa me dedicar, né? Porque eu tenho meu trabalho, eu não vivo do Platts. O Platts é uma atividade paralela que eu gosto muito de fazer, é como se fosse o meu trabalho voluntário. Então eu tento me dividir entre meu trabalho profissional, meu ganha-pão, e o Platts. Então, se tem alguma nova tecnologia, uma nova oportunidade, e eu tenho tempo para me dedicar àquilo, eu sempre tento colocar o Platts nesse laboratório, né? Podcast, por exemplo, vídeos, enfim, o que eu puder fazer para estar sempre acompanhando as novas tendências, eu procuro me esforçar para isso. Às vezes não dá, por falta de tempo, por falta de braço, não tenho equipe, eu faço tudo sozinho, né? Tem muita coisa que as pessoas... como é que você consegue tocar o Platts? É rede social, é site, é muita coisa é programada, né? Então eu pego algumas horas do meu dia, edito as notícias, já deixo agendada para alguns dias da semana, rede social a mesma coisa, e também nas minhas horas vagas, né? Então, às vezes a gente está de bobeira, no final de semana, já tem um conteúdo extremamente relevante aí para a gente poder filtrar, editar e publicar nas redes sociais, né? Então, sempre que eu posso, eu estou me dedicando e ampliando as frentes de exposição do site. Sim. Eu estou começando muito isso agora, né? Meu ativismo digital era muito restrito, aquilo ali não chamava muita atenção, e aí com a TV Judaica e comecei a fazer vídeos também por fora. E aí às vezes eu tenho um dilema, que eu com certeza vou gostar muito de te escutar sobre isso. Tipo, já estão falando tanto sobre esse assunto, vou falar sobre esse assunto de novo. Algumas vezes que eu discutia com a produção aqui do programa, vamos trazer mais alguém. Tá, e o que a gente vai falar? Não, fala de antissemitismo. De Óbvio novo? que a gente nunca vai esgotar o assunto, Sim. mas também não dá para ficar também só repetindo o mesmo do Remi o tempo todo. Então, como que, não sei, é uma coisa de timing, de feeling, como que você percebe, não, isso aqui tem que estar, ou isso aqui é a cara do Platts, eu tenho que colocar, isso aqui ninguém fala. Outro dia eu fiz um vídeo, normalmente eu faço na hora que eu rezo, faço um vídeo da Torá do dia, e aí teve o dia do atentado, a gente acorda, já fica chocado, e com a Sim. mensagem de Hanukkah eu soltei um vídeo. Esse vídeo chamou muito mais atenção, porque foi logo na hora. Mas talvez se fosse no meio do dia já ia ter visto e compartilhado tantos de outras pessoas, ativistas, amigos, até desconhecidos que colocam, que eu não ia ver necessidade de colocar, e não acho que necessariamente eu faça melhor. Foi uma coisa do momento que deu vontade de abrir o coração e buscar uma mensagem que nos fortaleça. Para você, como isso funciona? E aí eu queria até que você tentasse explanar de uma forma ampla, desde a discussão, como que você pensava nisso, porque aí as mídias eram muito mais limitadas e restritas, e hoje, onde a gente, graças a Deus, cada dia a gente vê mais gente fazendo e tal, então gera novos desafios também, né? Sim, eu não sou um meio de comunicação que fica transmitindo notícias em tempo real, né? Então, às vezes, muita coisa está acontecendo e já tem muitos canais dedicados à notícia, a fazer cobertura 24/7 que se dedicam a isso, né? Então, o Platts, eu não tenho como objetivo ser um canal que transmite o que está acontecendo naquele exato momento.
Por exemplo, tivemos o atentado agora na Austrália. Né? Eu não fico fazendo uma cobertura do que está acontecendo, até porque eu não tenho tempo para isso, não tenho equipe para isso. Né? Eu faço um compilado do que aconteceu e coloco alguns fatos a respeito daquele assunto no decorrer do dia, no decorrer da semana. Né? Isso vale para qualquer assunto. Tipo, né? resenha, não? Uma resenha, um post específico falando sobre algum fato sobre aquele assunto, né? Eu não faço aquela cobertura que nem CNN ou como qualquer outro site de notícia que gera um post por minuto. Não, eu faço 4, 5 posts por dia e tá ótimo, né? E não faço só sobre um determinado assunto, falo sobre vários assuntos. Uma outra característica, o Platts, ele não é o Gustavo, né? Então, raramente você vai ver um vídeo meu falando, eu dando uma opinião, né? Eu tento levar conteúdo que eu considero interessante, o mais atemporal possível. Né? Óbvio que tem conteúdos super com relação a tempo de forma imediata, né? Conteúdo imediatista, mas tem conteúdo que eu posto ali que não importa se você vai ver hoje ou daqui a um mês, ele vai continuar sendo importante. Né? E eu tento não repetir o que os meus outros colegas de mídia judaica fazem, né? Até para não ficar sendo mais do mesmo. Né? Então, eu vejo o que está acontecendo, eu sigo inúmeros grupos de WhatsApp de notícias de Israel, de comunidade judaica, do mundo inteiro, né? E eu vejo que a gente tem fontes ilimitadas de conteúdo, além daquilo que a gente já está acostumado, né? Além de notícias do governo de Israel, que eu também recebo diretamente. Né? Mas enfim, o que eu tento colocar no Platts é um conteúdo o mais diferenciado possível. É inevitável que às vezes seja o mesmo que outras redes sociais estão postando, né, que outros colegas estão postando, mas eu tento postar do meu jeito. Entendi. Mas, assim, nunca... Você fez uma pergunta respondendo ela. Eu sempre costumo, antes de fazer um vídeo, se eu quero fazer um vídeo, por exemplo, primeiro falar para mim o que eu tô pensando, fazer um vídeo e eu assistir, né? Mas não ficar pensando no que os outros vão pensar, porque senão eu nunca vou postar nada, né? O mesmo vale para um post, mesmo que eu não apareça. Se eu for pensar o que os outros vão achar, eu vou acabar não postando nada, mesmo que seja um conteúdo que já tenha sido postado por outros colegas. Sim. Por exemplo, você é rabino, né? Você quer falar sobre Hanukkah, então você vai passar o teu ponto de vista sobre Hanukkah. É o Rabino Sami que está falando. Né? Se tem o Rabino Avraham, o Rabino Yossi, o Rabino tal, cada um tem o seu ponto de vista. Né? Então, o que eu recomendo no teu caso, continue postando o seu ponto de vista, porque você tem as pessoas que gostam de te ouvir, da mesma forma que tem as pessoas que gostam de me seguir e ver as notícias sobre o meu ponto de vista. Sim. Legal que você tocou nesse ponto, porque eu sinto isso do ponto de vista muito forte na minha abordagem ao estudo da Torá, que eu tento transmitir, e que eu sinto isso num grupo online que a gente tem de Zoom toda quinta-noite, já fazendo propaganda, chama Estudando Até Cair. Que legal. Tipo, a analogia é o bar, que vai beber até cair. Quero participar, toda quinta-feira? Toda quinta-feira no Zoom. Começa umas 7h30 com a Res de Arvit, o pessoal faz, eu chego um pouquinho depois, umas 8, e a gente estuda até terminar para achar. Então, às vezes dura 1, 2 horas, às vezes não tem hora para terminar e as pessoas vão caindo, então elas vão indo embora. E assim, e a gente já está nesse grupo, nesse formato há uns 4, talvez 5 anos. Eu não sou nem o dono do grupo, a gente se juntou forças. Na época a gente chamava de Shio da Vila Digital, enfim, mas independente disso, são todos amigos também do Shio da Vila. Mas tem uma coisa que a gente tem muito prazer de estar lá junto estudando, mesmo que é um ambiente um pouco impessoal por ser virtual, mas a gente está sempre os mesmos, né? Tem um núcleo duro e tem os demais. Então já tem uma certa amizade, já tem um clima, já rola uma pequena brincadeira aqui e ali. E a pegada do estudo é sempre buscando trazer a reflexão, o que a Torá está querendo me falar hoje. Porque o que ela falou ali está escrito no texto, mas o que eu vou entender é muito particular. Sim. E eu acho que é uma das lacunas que a gente precisa preencher para que tenha sentido para aquelas pessoas que não estão suficientemente próximas, porque
tem isso também, quanto mais distante a gente, ainda mais para quem é míope, quanto mais distante eu estou de algo, menos detalhes eu consigo ver, menos ele vai me chamar a atenção. Sim. E de repente alguém traz, não, te traz mais perto, opa, que livro é esse está na sua mão? Ou que negócio é esse que você postou agora? Chama a minha atenção, porque você já é uma pessoa que o conteúdo me chama a atenção, e é impressionante o poder que isso tem. Então, com estudo, eu senti isso muito. Mas assim, com eventos, com fatos, com comentário, às vezes me dá esse receio de falar, não, acho que a galera mandou o recado. Então, só compartilhar o vídeo dos outros, sim, mas aí entra já questionamentos com relação ao algoritmo, não, mas vamos produzir mais vídeo para ele ser mais distribuído. E, enfim, óbvio, não ficar só pensando no que vão achar, mas em todas as questões que ligam à capilaridade, quanto chega. Uma coisa que eu gostaria de complementar é que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade judaica relativamente pequena, né? E sim, a gente se preocupa com o que a gente vai postar porque as opiniões chegam, né? O retorno da comunidade chega até você. Agora, quando você pega uma comunidade judaica, vamos pegar uma comunidade americana, que é inúmera, assim, é muita gente. Você tem um conteúdo judaico na internet extremamente rico, com posições extremamente variadas, e ninguém está se preocupando o que o outro vai achar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que trazer esse modo de pensar aqui para cá, sim, tendo conteúdo judaico das mais diversas opiniões, sem se preocupar com o que o outro setor tá pensando da nossa publicação, do nosso vídeo, seja lá o formato que a gente fizer, né? Independente do teu nível de religião, da tua posição política, e se juntar todo mundo, melhor ainda. Né? Tem vários canais muito interessantes que eu gosto de acompanhar. Que tem posturas respeitosas, pode criticar, mas... Exato, cara, a diversidade de conteúdo judaico na internet nos Estados Unidos é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Quiçá a gente tenha isso aqui no Brasil um dia. Você trouxe um ponto muito interessante mesmo. Diminui um pouco a sensibilidade, né? E às vezes alguém até vai olhar algo de outra linha e falar, puxa, como isso é interessante. Exato. Não que isso não aconteça aqui, mas aqui, talvez pela comunidade ser menor e mais interligada entre si, pode mais facilmente ativar gatilhos do que é muito comum, já aconteceu comigo e com outras pessoas, da gente publicar um conteúdo e uma determinada pessoa, um determinado dirigente ligar e falar, tira do ar, né, isso está prejudicando. Cara, isso é inaceitável, né, você tem que ter liberdade de publicação, não estou dizendo que é censura, né, mas como você mesmo falou, a comunidade ela é muito interligada, todo mundo tem acesso a todo mundo, é muito fácil você chegar em alguém, né? Então isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? E esse pensamento é um pensamento complicado, né? Eu entendo que ele tem uma lógica de falar, não, vamos resolver primeiro em casa, você não vai sair gritando na rua. Tudo bem, mas quando você percebe que não, quando você percebe que a tua voz ali não está sendo... Então você não vai falar em alto e bom tom. Qual é a nossa intenção com isso? É aparecer ou é a gente poder viver melhor enquanto sociedade? E debater como sociedade também, debater para achar uma solução. Evoluir, né? Amadurecer. Às vezes você colocando um problema de forma pública, você acaba resolvendo um problema muito grande que antes seria varrido para debaixo do tapete. Né? Então... Mas é mais fácil bater no mensageiro. Já passei por isso também. Enfim, em situações onde fiz críticas públicas, vieram me reclamar. Por que em vez de reclamar comigo, vocês não mudam? Sim. E a gente vai falar positivo. E tive essa experiência espontânea deles terem feito algo que me chamou a atenção e eu falei, eu quero mostrar que eles fizeram isso. Para não parecer também, o cara é um reclamão, Exato. Não valoriza nada, só fica enchendo o saco. Não é essa a intenção, pelo contrário, que sim a gente possa reclamar um pouquinho, que faz parte. Exato, e falar bem quando precisa também. E às vezes até um desafio maior a gente perceber, porque às vezes tem essa coisa de falar, mas isso já era obrigação. Não, cara, mas não tinha, tá melhorando. Vamos dar uma palavra boa, realmente a gente resolver em casa, qual é o tom que a gente vai usar em casa com a nossa família e tal. Olha, eu vou ter que falar de novo. Não, tá tudo bem, vamos resolver, vamos conversar aqui transparente. E é muito legal, assim, ter esse sentimento que, sei lá, como brasileiro eu não consigo sentir muito, como israelense não posso dizer porque eu estou fora desde criança, mas de que as nossas mídias judaicas, onde me consta, acho que todas elas têm esse compromisso de não deturpar, pode ter o seu próprio viés, mas não deturpar
informações, eu diria nossas mídias, né, os canais que mais estão preocupados em transmitir. Alguns nem são necessariamente de notícias, são de fatos da comunidade e tal, que também... É uma vitrine de esse, acontecimentos, né? Coluna social. E manter o engajamento, né? Interessante. Eu acho que ainda falta, dentro da nossa mídia judaica, eu acho que a gente expõe muito o que acontece na comunidade em termos de sociedade, eventos, etc. Né? A gente tem conteúdos riquíssimos através de artigos, etc. Mas eu acho que ainda falta aquele debate mais aprofundado, falar sobre os nossos problemas, onde a gente tem que melhorar, né? Eu acho que ainda falta esse espaço de autocrítica, né? E falar dos nossos problemas, porque a gente tem problemas, sim. Exato. Né? Eu acho que fortalece muito nenhuma falar sociedade, disso, nenhuma comunidade é perfeita. E falar abertamente. E falar sobre isso só engrandece, cara, só faz a gente crescer e melhorar aquilo que a gente já tem, né? E não varrer para debaixo do tapete os nossos problemas e fingir que tá tudo bem. Exato. Né? Só que isso incomoda, né? Então, exato. Se a gente remeter à Torá, tem aquela frase que a gente vai ser luz para os povos, mas o que significa essa luz? Se a gente não faz jus por ela, seremos cobrados. Então, muito da hostilidade que não tem sentido racional, segundo essa perspectiva, tem uma força espiritual de que a gente precisa, e ela nos desperta também. E por outro lado, é exatamente isso, mas como a gente vai inspirar? Sem ter a pretensão de ser melhor que o outro ou de se colocar numa posição de superioridade. Realmente a gente tem uma história longa e muito rica em aprendizados, muitos deles, talvez a maioria, decorrentes de situações muito difíceis, de tragédias, mas a gente também tem, ela é muito negativa e me preocupa nos seus lapsos, nas suas lacunas, nos momentos em que, entre aspas, estava tudo bem, e a gente começou a se diluir. Acho que Hanukkah, que a gente está celebrando, é muito sobre isso também, sobre, Grécia, modernidade, é legal, óbvio que é legal, mas até que ponto é legal mais do que aquilo que me trouxe até aqui, do que eu sou, de fato. E finalizo minhas palavras já te agradecendo por essa conversa, que foi uma verdadeira aula, um privilégio poder te escutar. Prazer foi meu estar aqui com você, pessoa que eu conheci faz pouco tempo e já tenho um grande respeito. Obrigado, Valeu. Obrigado. Uma honra mesmo, e assim, poder fazer uma análise mesmo sobre essa questão, até mesmo no ponto crítico que a gente trouxe aqui no final, da importância de fazermos mais e mais, né, de fomentarmos a comunicação, a busca, o estudo, o diálogo dentro e fora, né, em todos os aspectos. E coloca a voto pelo trabalho, Gus. Obrigado, coloca a voto pelo teu trabalho também aqui na TV Judaica. Iniciativa super legal, que leva conteúdo judaico para cada vez mais lares e que possa continuar aí por muitos e muitos anos. Aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Acompanhe sempre conosco o programa Conexão Judaica. Não perca, acompanhe também toda a programação que a TV Judaica disponibiliza 24 horas por dia através do aplicativo, e conecte-se com o judaísmo e com o mundo. Shalom para o mundo.